verso 50. Eu sei que nós temos ele no reto projetor e você vai poder acompanhar conosco, mas Lucas no capítulo 7, versos que vão do verso 36 até o verso 50. Pastor, você vai fazer eu ler esse tanto todo da Bíblia? Em casa eu não leio esse tanto de versículo? Então na igreja você lê hoje, tá bom? Comigo. Amém? Pastor, o pastor falou que eu queria que você entregasse as primícias também do seu tempo para o Senhor. Para mim o mais importante é você acordar de manhã cedo e buscar ao Senhor logo de manhã cedo, buscar ao Senhor logo de manhã cedo quando Ele te dá um novo dia pela frente, uma nova visão, algo diferente. Esse texto é tremendo e esse texto nos fala de várias coisas. Quem está aí com a sua Bíblia pode abrir Lucas capítulo 7, verso 36 ao verso 50, mas quem não está com a Bíblia, vai acompanhar comigo aqui no texto que está aqui em cima. A palavra de Deus nos diz que tinha um homem que convidou Jesus para ir para a casa dele. E na verdade esse homem era um fariseu. E o fariseu, não é isso? Era uma daquelas facções do judaísmo daquele tempo. E diz a palavra de Deus o seguinte, que rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus entra na casa do fariseu e senta-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E enquanto ele passa no versículo 16, e entrando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento. E o pastor vai continuar a leitura, mas antes de continuar a leitura, eu quero explicar só um pouquinho, né? Isso, o fariseu era um daqueles que eram contra o ministério de Jesus. E ele convidou Jesus para ir à sua casa. E quando Jesus entra na casa, aquela mulher pecadora também entra na casa do fariseu. E para mim é até interessante esse texto, não sei se você já parou para pensar, mas como é que aquela mulher teve autoridade para entrar na casa do fariseu? E o texto diz aqui, né, quando o fariseu viu, né, o que tinha, ele que tinha convidado, quando ele viu que a mulher entrou e estava fazendo isso aos pés de Jesus, ou seja, ela pegou um vaso de alabastro, que é uma pedra muito bonita, mas muito frágil, e ela tirou aquele unguento e começou a passar nos pés de Jesus. Diz a palavra de Deus que aquela mulher, que nas judias, ela tinha a maneira de deixar o cabelo preso, ela soltou os cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus com as lágrimas que caíam dos olhos dela e ungindo o Senhor com aquele unguento, que era um perfume. Então o fariseu olhou aquilo e disse, se esse aí fosse profeta, ou seja, se Jesus fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Isso ele pensou, ele não falou não. Eu fico pensando, para essa mulher entrar na casa do fariseu e para ele saber que ela era pecadora, quem sabe esse fariseu não andou com essa mulher também, não? Porque como é que você entra na casa de um fariseu assim? Diga que conhecia, né? Provavelmente conhecia, né, Ney? Talvez ele conhecia. Não sei, especulação. Mas aí diz o seguinte, respondeu então Jesus respondeu ao pensamento do fariseu, porque ele pensou isso. Jesus respondeu, próximo texto, Simão, que é o nome do fariseu, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, mestre, diz para mim o que você quer dizer para mim. Então Jesus olhou para Simão e disse, um certo credor, ele tinha 2 devedores. Um devia para ele 500 denários e outro 50. Só para você entender aqui, um denário era quanto uma pessoa trabalhava o dia todo para ganhar. Então, Paulinho, quando você leva uma pessoa para trabalhar com você, né, André, Fonseca, lá no tempo de Jesus, o cara que trabalhasse com você o dia todo pesado ganhava 1 denário, para trabalhar o dia todo pesado. Um devia 500 denários, isso era quanto? 500 dias de trabalho, quase 1 ano e meio, não é isso? E o outro devia 50. Então, né, Jesus disse, e não tendo que pagar, eles não tinham como pagar, ele perdoou a ambos. Diz-me, pois, Simão, qual dos dois, vai amar mais ao credor? O que foi perdoado 500 ou o que foi perdoado 50? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E Jesus então disse, julgastes bem.
o texto continua, e voltando-se ele para a mulher, ele então agora começa a olhar para a mulher, e quando eles sentavam na mesa, a palavra de Deus diz que ela veio por trás, eles sentavam na mesa, ela veio por detrás dele, então Jesus teve que olhar para o lado, ele olha para a mulher então, agora quando ele está olhando para a mulher, ele diz então, Simão, você vê essa mulher? Quando eu entrei na tua casa, né, e você não me deste água para os meus pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, não me deste um beijo, mas esta, desde que entrou, ela não tem cessado de me beijar os pés. Você não botou óleo sobre a minha cabeça, mas esta ungiu-me os pés com unguento. E aí ele continua. Por isso, te digo que os seus muitos pecados, os pecados da mulher, lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, também pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Deus, nós damos graça pela tua palavra, Pai querido, lida nesse momento. Nós pedimos ao Pai que na unção do teu Santo Espírito, o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, guardando-nos, ó Pai, e ajudando-nos nessa noite, ó Pai, a reconhecer a nossa situação e aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. A questão de pecados, irmãos, é uma questão bem complicada. Não muito tempo atrás eu li a história de um homem chamado John Jefferson. Ele roubou um Krispy Kreme. Não tem esses Krispy Kreme nessas lojas de donuts? Ele roubou uma dessas numa cidade chamada Kingsport, no Tennessee, em 1999. Ele entrou na loja e ele roubou dessa loja $300. E ele fugiu. E ninguém conseguia achar, ninguém sabia que ele tinha roubado, ninguém sabia que ele era esse bandido. Mas ele ficou muito incomodado com aquela situação. Ele pegou aquele dinheiro e ele com aquele dinheiro comprou drogas. E logo depois, ele entendeu aquilo que ele tinha feito. E quando ele entendeu aquilo que ele tinha feito, ele disse que ele não conseguia dormir, não conseguia andar, não conseguia fazer nada, porque aquele pecado perturbava e procurava ele dia e noite, aquele roubo que ele tinha feito. E ele então começou a ficar com medo de continuar roubando e talvez parar numa casa de reabilitação de drogas, ou que ele se enveredasse pelo caminho das drogas. Ele ficou muito doido com aquilo e ele resolveu procurar um policial. E ele procurou o policial da cidade de Kingsport, um senhor chamado David Cole. E ele disse, David, eu fui quem roubei o Krispy Kreme. Então o David levou ele na frente do juiz e começou todo aquele processo. E a história diz, né, isso ela foi publicada pelo jornal e pela Fox News. Ele disse que aquele rapaz, pelo aquele roubo, ele tomou 6 anos de cadeia. 6 anos de cadeia. E ele cumpriu aqueles anos já no ano de 2005, final de 2005, mês de 2006. Ele sai agora da cadeia, mas ele ainda não estava satisfeito. Ele teve que voltar lá no Krispy Kreme. E ele tentou ir lá, e ele ia na frente da loja, e ele chegava perto, e ele voltava. E ele chegava perto, e ele voltava. Até que um dia ele voltou a chamar o policial, falou, David, eu preciso de você mais uma vez. Eu quero que você me leve naquela loja. E o David veio e levou-o naquela loja. E ele foi então ao dono daquela loja. E ele disse para ele, estavam aqui $400, foi eu que roubei a loja. Eu estou aqui hoje pagando, e estou pagando um pouco mais do que eu roubei. E o dono daquela loja disse para ele, eu não quero o seu dinheiro. Pegue o seu dinheiro e manda para aquele St. Jude Kids Hospital, aquele hospital de crianças. E ele disse que quando ele saiu dali, ele falou, você está perdoado. Pegue esse dinheiro e mande para o hospital de caridade. E aquele homem, John Jefferson, ele disse que quando ele saiu dali, daquele lugar, ele finalmente pôde ter paz. Porque o grande peso que estava sobre a vida dele acabara de sair. Irmãos, é assim conosco. É assim conosco. Quando nós temos
os nossos pecados, quando nós temos as nossas dificuldades com Deus. Hoje nós vamos conhecer na Bíblia, não é isso? A história de uma mulher que teve o privilégio de estar bem perto, diante de Deus. Perto dele. E às vezes eu fico pensando, como seria se nós nos encontrássemos com Deus cara a cara? Muitas vezes quando eu estou aqui na igreja sozinho, eu começo a sentar aqui durante a tarde, quando eu estou orando, e eu entro num salão desse, eu entro em outro salão, e eu falo assim, Jesus, será que eu vou encontrar Deus aqui na minha frente? Eu fico procurando às vezes aqui, e Deus ainda não apareceu para mim, mas eu gostaria muito que Deus pudesse aparecer para mim como um anjo ou alguma coisa aqui. Os irmãos sabem que eu estou aqui orando com vocês e fico procurando, né? Uns não, pastor, não quero que nada apareça não, que eu vou ficar com medo. Mas eu fico procurando, o Senhor aparece. Como eu ia, o que eu vou fazer diante de Deus? Se aqui quando nós estamos aqui cantando, eu já começo a chorar, já começo a sentir, eu sei, Carla, eu digo para você, nós estamos sofrendo aflições grandes, não é fácil quando você está em aflição, cantar e louvar a Deus. E quando você está sentado ali, e cada um de vocês, quando começa a cantar, eu começo a orar, eu começo a chorar, eu começo a sentir a presença de Deus, isso somente está cantando, sabendo que o Espírito está aqui. Imagina se Deus aparece na sua frente, Jesus Cristo agora aparece na frente daquela mulher, na frente dela, e ela não tem outra reação, a não ser a correr para os pés de Jesus. Ela corre para os pés de Jesus. Essa passagem, ela só está aqui no livro de Lucas, então ela não pode ser confundida com a outra mulher, com Maria que aparece em Mateus, em João e em Marcos. Não é a mesma mulher. Essa mulher, ela vem aqui agora e ela está diante do Senhor, confessando os seus pecados. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, meu irmão, não existe para Deus pecadinho e pecadão, existe pecado. E pecado é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Então essa mulher era conhecida, na verdade, como uma mulher muito pecadora. Uma pecadora, talvez uma prostituta, não importa. Mas o pecado é pecado. Não existe tamanho de pecado para o Senhor. E aquela mulher agora, eu posso imaginar, ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso. Aquilo que ela tinha, que valia muito para ela. E aquele alabastro, não é isso? Aquele vidro, ele continha aquele unguento. E aquele unguento ele era feito ou por pessoas que cuidavam, farmacêuticos, ou por pessoas em casa, ou até pelos próprios sacerdotes na igreja. Aquilo era feito para ungir o corpo. E quando passava aquilo trazia um cheiro bom na pele da pessoa. E diz a palavra de Deus que ela agora vem por trás de Jesus. E ela derrama sobre Jesus aquele unguento. E ela começa a chorar. E com seus cabelos, ela começa a enxugar os pés de Jesus. Na palavra de Deus nós vemos vários textos onde nos falam sobre ungir. Por exemplo, no Velho Testamento, nós vemos quando Samuel ungiu Saul, 1 Samuel capítulo 10. Nós vemos quando Elias ungiu Jeú. Nós vemos também quando a Joiada unge a Joás. Então existem muitos textos da palavra de Deus que mostram sobre a unção. E agora é hora dessa mulher. Ela vem ungir o Senhor Jesus, mas ela não unge ele pela cabeça, ela vai ungir Jesus nos seus pés, reconhecendo a situação que ela está. Gisele cantou com um grupo de louvor uma música aqui no começo que falava, né, que quem sou eu? Eu sou como a onda, não é isso? A onda que passa, não é isso? Que levanta e cai. Essa semana eu estava vendo um noticiário, estava vendo no New York Times, e então uma quantidade de surfistas correndo lá para Portugal, porque em Portugal existem ondas de 30 metros de altura. E quando você falou isso aqui, Gisele, eu fiquei pensando naquilo. Uma onda pode ser até de 30 metros de altura, mas ela passa. Ela passa. Vem outra onda, mas aquela onda passa. E assim também é a nossa vida. A nossa vida passa. A nossa vida é um vapor. A nossa vida é um vapor. E essa mulher, quando ela vê Jesus, ela entende isso no mais profundo do seu coração. E quando ela vê Jesus, irmãos, ela não consegue fazer outra coisa a não ser se prostrar diante de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de continuar a mensagem dessa noite, que vai ser uma mensagem curta. Mas eu quero falar para você uma coisa. Quantos de nós, como aquela mulher, estamos em pecado? Mas quando somos confrontados pela presença do Espírito Santo de Deus, parecemos soldados do exército e ficamos firmes. Deus não pode me derrubar. Eu estou no pecado e eu sou forte. Eu estou no pecado e eu vou resistir ao Senhor.
E nessa noite, Igreja da Paz, amigo que está comigo aqui nessa noite, o Senhor Jesus está falando com você, diante do seu pecado. Só quem pode tirar esse fardo de você, só quem pode tirar você dessa condição de sentido, é o Espírito Santo de Deus, com o seu reconhecimento de que Deus é maior do que todos os seus problemas, do que todos os seus pecados. E o que o Senhor espera de cada um de nós é que nós não fiquemos, não é isso? Com aquela cara de amargurado, com aquela cara de rancoroso, com aquela briga de que eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim, porque eu sempre fui assim. Mas o Senhor Jesus está falando com você nessa noite, como aquela mulher, coloque aos pés do Senhor os seus pecados, as suas dificuldades, e Ele vai tirar você de onde você está. Em primeiro lugar, nessa noite, irmãos, falando sobre essa mulher, eu gostaria de falar a você o seguinte: os pecados dela foram perdoados, mas foi necessário dela que ela tivesse coragem. Os pecados dela foram perdoados, mas para que eles fossem perdoados, foi necessário que ela tivesse coragem. A mulher pecadora passou por cima de tudo e qualquer tipo de convenção. Quando ela entrou naquela casa cheia, com um fariseu e todos os seus amigos, e pessoas que queriam ali ouvir sobre Jesus, um fariseu jamais receberia uma pecadora em sua casa, porque ele se achava muito santo. Mas ela entrou ali corajosamente, ela entrou pela casa de Simão, trazendo com ela um vaso, e nesse vaso estava um unguento. Essa mulher era corajosa. Eu não sei que tipo de sentimento a gente podia expressar diante do próprio Deus. Ela teve coragem de ir ali. Ela teve coragem de estar ali. Será que por amor ao nosso Salvador, eu enfrentaria outras pessoas para estar na presença de Deus? Quantos de nós, às vezes, como somos colocados na parede, para perguntar, quem sou eu, como a gente canta aqui também, quem sou eu? E às vezes nós temos vergonha porque nós não damos o testemunho de sermos realmente filhos de Deus. Irmãos, uma das palavras que mais me machuca como pastor é quando eu escuto uma pessoa que não é da igreja do Senhor Jesus. Não estou falando da igreja da paz, não, estou falando da igreja do Senhor Jesus. Quando uma pessoa que não tem Jesus como Salvador, ela me diz: para ser crente, como aquela pessoa que está lá na igreja eu prefiro ficar aqui do lado de fora. Os irmãos não sabem o peso dessa palavra, porque os irmãos não conseguem entender a força, o poder que o seu testemunho tem. E quando você testemunha mal, você está tirando das pessoas a oportunidade delas aceitarem e terem Jesus como seu Salvador. Porque muitas vezes nos falta coragem para tomarmos uma decisão, para dizermos quem realmente nós somos. Quantos de nós, às vezes, temos amigos aqui fora nos nossos negócios, não é isso? E passamos anos e anos e anos, e aí um dia você encontra a pessoa na igreja: você é crente? Por anos você conversava com a pessoa, e você não sabia que aquela pessoa tinha Jesus como Salvador. É necessário que nós tenhamos coragem não só de assumir a nossa condição de pecadores, mas coragem de irmos em frente, e quando chegarmos diante do Senhor Jesus, dizemos para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados. Ela não falou nada, ela não disse nada, ela ficou ali quieta, mas a atitude dela falou mais do que qualquer pregação, do que qualquer discurso, porque ela entendeu que ela estava diante do Deus dos deuses, e que somente esse Deus dos deuses, Jesus Cristo, podia perdoar os pecados. Ela teve coragem. Mas em segundo lugar, foi necessário para ela não só a coragem, mas foi necessário para ela a humildade. Foi necessário para ela a humildade. Chegando até onde Jesus estava, se diz o versículo 38, ela começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Apesar das mulheres naquele tempo usarem os cabelos presos, essa mulher não se importou, e na frente de todos soltou os seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus. Ungiu e depois enxugou.
ela fazia todo aquele processo de honrar aquele que é digno de toda honra. Ela se humilhou diante dele. Irmãos, quantos de nós diariamente somos levados a situações, onde seria importante que nós nos humilhássemos e nós às vezes nos engrandecemos? Eu já falei para os irmãos, outro dia eu estava conversando com o Márcio lá fora, e o Márcio estava de pé assim, e eu fiquei olhando para o Márcio assim, e falei, Márcio, você é aquele lutador mesmo que luta tanto e derruba os caras? E ele falou assim, eu tenho cara de bobo, não tenho? E eu olhei assim, não, de bobo não tem muita cara não. Mas normalmente uma pessoa como ele, talvez como o Rafael, fala, não só eu derrubei aquele, mas em 1994 eu derrubei não sei quanto, em 95 eu derrubei 3 no ringue, em 97 eu fui no campeonato e fiz tudo. Mas a pessoa, ela se humilha, porque quando você se humilha, Deus te exalta. E o negócio é o seguinte, irmãos, é que quantos de nós não queremos ser humilhados nem no nosso dia a dia? Eu estou juntando dinheiro para comprar uma propriedade no Brasil. Rapaz, já comprei 5. Comprei uma em Minas, um no Rio Grande do Sul. Tem 2 apartamentos no Rio. E tem um lá na África do Sul também. Não sei o que eu vou fazer, não tem um lá. A pessoa sempre tem mais, Não consegue. É incrível. Acho que é só com o brasileiro que é assim. Não sei se é com outras raças. Mas você começa a falar a coisa já começa... É aquela história e vai. E a palavra de Deus diz para a gente ser humildes. Humilde em nosso coração. Porque quando a gente é humilde, o Senhor vai honrar a nossa vida. Amém. Eu me lembro de uma situação quando eu trabalhava na alfândega, lá em Vitória, no Espírito Santo. E normalmente eles levavam a gente tinha que ir uniformizado. Mas esse dia eu estava sem uniforme. E como trabalhando para a Receita Federal, a gente tinha acesso aos navios. Entrava no navio, saía do navio, ia lá, lacrava o porão do navio para poder não tirar as bebidas, o que fosse. E eu me lembro que tinha um rapaz lá da nossa igreja chamava Adilson, e ele trabalhava para uma companhia de conferência de carga. Então ele era conferente, ele entrava e conferia, via se realmente lá no porão do navio estava tudo colocado. E eu entrei com o Adilson naquele navio. E como eu estava, não estava uniformizado, chegou um amigo do Adilson e começou a falar, não, porque nós vamos dar um jeito de sair por aqui com isso aqui escondido, e esse pessoal da alfândega são todos uns bobos, olha, a casa deles é lá, eles não saem daquela casa, e falou e começou a chamar o Adilson está assim, calma, e ele foi falando tudo o que ele ia fazer, e aí o Adilson falou assim, não, ele trabalha na Receita Federal, fica quieto, ele trabalha na Receita Federal. O Senhor vai te honrar quando você se humilhar. Pastor, não tem um trabalho bom. Humilhe-se quando você tem, Pastor, eu tenho um trabalho que o Senhor me deu, e eu tenho certeza que o Senhor vai me dar um melhor. Não é diferente a palavra de falar que você não tem um trabalho bom? Declare sobre a sua vida que o Senhor vai fazer, porque Ele vai fazer. E Ele quer fazer. Eu não estou pregando para você teologia da prosperidade, estou dizendo para você que realmente o Senhor quer te abençoar onde você está. Mas a maior bênção para você é você ficar feliz com aquilo que o Senhor te concedeu. Quando você aprende a ser feliz com aquilo que o Senhor te concedeu, as outras coisas vão vir naturalmente. Mas se você não é feliz com aquilo que você tem, o Senhor não vai te dar mais, sabe por quê? Você não consegue administrar nem o que você tem. Como é que você vai administrar mais? Vocês estão me entendendo isso? Como o Senhor vai dar mais se você não consegue administrar, você não está feliz com aquilo que você tem? E isso, irmãos, aplica para todas as áreas da nossa vida, o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa vida secular. Busque ao Senhor, mas busque ao Senhor com humildade, busque ao Senhor dizendo, Senhor, eu sou grato a Ti pelo que o Senhor me tem dado. Mas tenha humildade diante do Senhor. E acima de tudo, como essa mulher, tenha humildade para reconhecer a situação que você está. Aquele fariseu, ele simplesmente pensava, mas Jesus conhece o pensamento. E ele respondeu o pensamento daquele fariseu, Simão. Aquela mulher não se preocupou com a conversa de Jesus com Simão. Ela não se preocupou. Ela continuou fazendo aquilo que estava no coração dela, que era continuar fazendo o quê? Lavando os pés de Jesus. O fato de Simão dizer que ela era uma pecadora, ela não se levantou e disse, não, eu pequei, mas você pecou mais do que eu. Alguns vão assim na igreja, não é assim? Você vai falar com a pessoa, olha, rapaz, isso aqui está mais ou menos assim, podia melhorar. Ah, não, mas olha fulano, olha ciclano, olha. O camarada parece que ele passa o dia todo em casa, ou a semana toda, procurando o pecado dos outros, para quando alguém falar do dele, ele falar dos outros. E tem aqueles que não
gosta de falar do pecado dos outros, porque ele também está em pecado. Então, como ele está em pecado, olha, eu fico no meu, você fica no seu, ninguém conversa com ninguém, a gente vai levando a vida assim. Isso não é a igreja do Senhor, irmãos. E nessa noite eu quero falar para você, o Espírito Santo de Deus está passando aqui nessa noite. Ele está dizendo para você, tenha coragem de confessar o seu pecado, mas tenha coragem de se humilhar diante do Senhor e falar, Senhor, eu por mim mesmo não consigo, mas eu quero nessa noite lavar os teus pés, porque eu não sou digno nem de falar o nome de Jesus. Aquela mulher sabia que ela era nem digna de pronunciar o nome de Jesus. Ela não falou nada, ela simplesmente lavava os pés e enxugava. E muitos de nós olhamos para dentro de nosso coração e dizemos, Senhor, dá-me isso. Senhor, por que o Senhor não faz isso? Senhor, por que eu não tenho isso? Nem falar o nome de Jesus ela não falou. Ela simplesmente agiu com coragem e com humildade. E nessa noite o Senhor está falando com você. Tenha coragem, confesse o seu pecado e humilhe-se aos meus pés, e eu vou te defender. Eu vou defender a sua causa. Ela não falou nada para Simão. A casa era de Simão. Jesus era convidado, mas Jesus defendeu aquela mulher diante de Simão. Os irmãos veem isso na palavra de Deus? Você não precisa falar nada. Quando você se humilha diante do Senhor, que Ele toma conta da sua causa. Ele toma conta do seu problema. Ele vai te defender diante do dono da casa, diante do dono do seu trabalho, diante da imigração americana, do que seja. O Senhor vai estar contigo quando você se humilhar. Coragem e humildade. Mas em terceiro e último lugar, não foi só necessário isso, também foi necessário reconhecimento. Sempre existirão aqueles que vão estar a apontar os dedos sobre os nossos erros. E alguém diz, né, que quando você tem um dedo apontando para alguém, você tem pelo menos 3 ou até 4 apontando para você, né? Mas a gente esquece isso todo dia e continua apontando. Olha fulano, olha ciclano, olha para você, olha a trava do seu olho, cuida do seu pecado, humilhe-se diante do Senhor, e quando você se humilhar diante do Senhor e ver o que o Senhor tem feito para você, você não vai conseguir ver o pecado do irmão. Sabe por quê? Porque tem tanto pecado seu para você tratar com o Senhor, que não dá nem tempo de olhar dos outros, porque o Senhor está passando, e Ele está apontando para você aquilo que Ele quer mudar em sua vida. Não devemos reconhecer os nossos pecados pelo que os outros dizem, mas sim pelo entendimento que o Espírito de Deus dá em nosso coração. 2 semanas atrás eu estava conversando com um rapaz e ele me disse, pastor, eu quero que o senhor continue orando por mim para que eu possa conseguir vencer uma barreira na minha vida. O Espírito Santo de Deus já me mostrou, mas eu não estou tendo forças para vencer. É necessário, irmãos, que nós entendamos que nós por nós mesmos não temos forças, mas o Senhor Jesus, Ele dá força. Jesus leu o pensamento maldoso e preconceituoso de Simão. Ele viu que aquele fariseu era incapaz de saber o que estava acontecendo no coração daquela pecadora, daquela mulher. Ela estava arrependida e ele dá aquela ilustração e ele diz, um devia 500, outro devia 50, os dois foram perdoados, qual dos dois vai ter mais amor? E ele diz, com certeza eu acho, aquele a quem devia mais. E nessa noite eu quero falar uma coisa para você. Pare de pensar que você só tem um pouquinho de pecados diante do Senhor. E ponha a tua vida numa análise diante de Deus. E entenda que o Senhor Jesus, Ele tem perdoado um caminhão de pecados que você teve diante de toda a sua vida. E Ele continua pronto a perdoar. Ele continua pronto a agir, Ele continua pronto a te dar uma nova vida. Aquela mulher estava grata diante do Senhor, porque ela reconheceu a quantidade de pecados que ela tinha. E enquanto você estiver olhando para o pecado dos outros, você não consegue olhar para aquilo que está acontecendo com você. Enquanto você não conseguir entender o que está acontecendo com você, não existe arrependimento. Enquanto não existe arrependimento, o Senhor Jesus ainda não está fazendo a maravilha que Ele podia fazer isso aí. Porque quando você se arrepende, não tem como ficar igual. Quando você se arrepende, o seu coração começa a chorar pelas almas que estão indo para o inferno, sem Deus, sem salvação. Como eu disse para você 2 domingos atrás, a sua patroa que você limpa a casa dela, ela pode estar morrendo sem Deus, sem salvação. Aquela pessoa que você faz o piso da casa dele, a garagem da casa dele, pode estar morrendo sem Deus, sem salvação. E tudo aquilo que ela tem, toda aquela riqueza que ela tem, não importa se ela não tiver Jesus.
Eu quero dizer uma coisa para você. Nós, como crentes, pobres que somos, né, assim? E eu quero até abrir um parênteses aqui. Quando você chegar em casa, que você acha que você é pobre, bate assim, lá no google.com, né? Quão rico eu sou. E aí compara quão rico você é na América, quão rico você é no mundo. E eu digo para você, se você ganha mais de 33 mil dólares por ano, você é mais rico do que 99% da população do mundo. 99%, 94% quase. Se você ganha 33 mil dólares por mês, que dá o quê? 2.800 dólares. Não, 33 mil dólares por ano, 2.800 dólares por mês. Eu quero dizer para você, quase nenhum de vocês aqui ganha 2.800 dólares por mês. Quase todo mundo aqui ganha muito mais do que isso. Mas eu estou para dizer para você, que se eu olhar o seu dízimo e a sua oferta, eu não estou pregando sobre dízimo e oferta, eu acho que eu vou encontrar muito menos do que isso. O pastor não olha o dízimo de ninguém, mas vou encontrar muito menos do que isso, porque nós não cremos no Senhor que é dono do ouro, que é dono da prata, e nós falamos uma coisa com a nossa boca, mas fazemos outra coisa com a nossa mão, com o nosso entendimento. Reconheça a sua situação. Terminando, o Senhor Jesus, quando olhou para aquela mulher na casa de Simão, ele diz para ele no versículo 44, você não me deu água. No versículo 45 ele diz, você não me deu um beijo. E no versículo 46 ele diz, você não colocou óleo sobre a minha cabeça. 3 costumes que as pessoas a receberem alguém na casa faziam. Eu quero abrir um outro parênteses aqui. Eu quero falar, Marta, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Domingo passado eu estava aqui, eu estava olhando a Marta lá fora, e ela estava limpando os vidros da igreja. E o nome é Marta, né? Porque Marta é que está sempre cuidando mesmo. E eu falei daqui de cima comigo, ali está uma que está se preparando para receber uma visita nessa noite. Nós estamos entendendo o que eu estou falando? Você entra por aquela porta, senta e vai embora. E você não entende que o nosso dever aqui, a nossa oportunidade, a nossa situação aqui, é preparar para receber aqueles que não têm Cristo como Salvador. E ali estava a Marta limpando o vidro. Eu falava, ali está uma que está preparando a casa, entendendo que vai vir alguém para ouvir a palavra de Deus esta noite. O visitante às vezes chega na igreja e a gente não sabe onde colocar. Tem que ter um banco especial para ele, porque é para ele que a palavra de Deus tem que ser falada. Nós temos que entender e passar. Reconhecer a nossa situação, preparar para aqueles que vêm. E é necessário que nós dizemos, obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou do jeito que eu sou. O Senhor me tirou de como eu era, perdoou os meus pecados, me deu vida, me amou. E agora eu estava longe de Ti e estou perto de Ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu os meus olhos e eu vi a necessidade do perdão para os meus pecados, que só pode vir de Ti. Agora, Deus, trabalhe na minha vida, trabalhe no meu coração, transforme a minha vida, me transforme num servo, numa serva corajosa, ou corajoso, ousado, humilde e reconhecido. Ajude-me a entender a Tua vontade. Mesmo sabendo que os meus pecados estão perdoados, mesmo sabendo que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, que o meu espírito não seja de vanglória, mas seja o espírito de estar constantemente prostrado diante dos pés do Senhor. Daniela, minha filha, me deu um livro sobre leituras diárias, para o ano todo. E ela escreveu para você, papai. E ela deixou uma frase para mim ali que eu sei que ela pegou de alguém, mas ela diz o seguinte: Deus não é macio, não é fraco, não é suave com o pecado, mas Ele é forte na sua graça. Deus não é macio no pecado, mas é forte em sua graça. E nessa noite, esse Deus que é forte em graça, Ele quer que você seja corajoso, humilde e reconhecido diante de sua palavra.
Abaixe sua cabeça nesse momento. Eu sei que talvez você entrou aqui nessa noite e o fardo que você está carregando é pesado. Talvez aquilo que está em você, os problemas que estão sobre você é pesado, é difícil de carregar. Ai não. A vida que você vive é uma vida pesada. E a razão do peso sobre ela são os pecados. Como aquele rapaz que eu disse para você no começo do culto, lá da cidade de Kingston, John Jefferson, que não conseguia se perdoar pelo roubo que ele fez. Talvez você nessa noite não consiga se perdoar pelos pecados que você tem. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. O sangue de Jesus Cristo pode te perdoar de todos os teus pecados, de todas as tuas culpas. Mas é necessário que você confesse, que você tenha coragem, humildade de entender o que o Senhor quer fazer na sua vida. E talvez onde você está, pastor, não tem jeito, o Senhor não conhece a minha vida, não tem jeito. Eu quero dizer para você o seguinte: eu não posso fazer mudança na sua vida, mas Deus pode. Porque Ele mudou a minha vida. Ele perdoou o meu pecado. E Ele pode perdoar o seu pecado. E nessa noite, se você entrou aqui nessa noite e você quer ter os seus pecados perdoados por Jesus, você entendeu a mensagem, como aquela mulher, você quer ser corajoso ou corajosa, quer ser humilde e quer reconhecer, eu gostaria que você colocasse a sua vida na mão do Senhor. E talvez você entrou aqui nessa noite, você é membro da igreja, ou membro de outra igreja, e você tem caminhado, e você está cansado de caminhar, porque tem um jugo muito grande sobre você. E eu te digo nessa noite, o Senhor Jesus te pode libertar desse jugo. Ele não vai falar nada, você não tem que abrir a boca, Ele vai defender a sua causa. Mas em primeiro lugar, para que Jesus faça isso, é necessário que você tenha coragem de vir a Ele. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados. E nessa noite, enquanto a igreja está orando e você está orando, eu quero perguntar: talvez você nunca aceitou Jesus como Salvador, talvez você nunca tomou essa decisão. E eu gostaria de orar por você. Se nessa noite você entende que Jesus morreu por você, e você quer ter coragem de dizer: Senhor, eu sou um pecador, mas eu preciso de Ti. Eu entendo o Teu sacrifício na cruz do Calvário por mim. Se você entende o sacrifício de Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Levante abaixo. Diga: pastor, eu entendo o sacrifício de Jesus. Eu aceito o sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário. Eu entendi essa palavra. Levante a sua mão e abaixe. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha, levante. Amém? Pode abaixar. Levante a sua mão, não tenha vergonha. E se você nessa noite, você talvez já é membro da igreja, está vindo aqui muito tempo, mas nessa noite o Senhor está falando com você: olha, o teu fardo é pesado, porque você está tentando resolver com você mesmo. Nessa noite a palavra para você é essa: você não precisa abrir a sua boca, eu vou tomar a sua causa. Mas para me tomar a sua causa, você tem que se humilhar, e você tem que ter coragem e reconhecimento. E nessa noite, na sua área, na sua vida, ninguém está olhando para você. Se existe uma área que você tem que ter coragem e reconhecer e se humilhar diante do Senhor, levante a sua mão e abaixo. Também eu quero orar por você. Levante e diga: pastor, a minha vida está assim, ore por mim. Levante a sua mão. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Irmão, tu fica olhando para o lado. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém. Amém, pode abaixar. Deus, nós te damos graça, ó Deus querido, pela Tua palavra. Ó Deus querido, e ela é potente demais para que nós possamos resistir. Deus, ajuda-nos, ó Deus, na unção do Teu Espírito, ó Deus querido, a termos coragem, humildade e reconhecimento, ó Deus, que o Senhor é o dono da nossa vida, e o Senhor é o dono das nossas batalhas, e o Senhor é o dono do nosso futuro. E ajuda-nos, ó Deus querido, a entendermos que o Senhor vai guerrear por nós, e o Senhor vai nos levar a um lugar seguro. Agora, esses que levantaram a mão nessa noite, te aceitando ou reconhecendo a situação que eles estão, que o Teu Espírito nessa noite passe, ó Deus querido, de maneira suave, e dê paz, tranquilidade ao coração, que elas possam ser, ó Deus querido,
transformadas pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Em nome de Jesus.